Levítico 26, versão King James atualizada. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário, eu sou o Senhor. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Estabelecerei a paz na terra, e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Pois eu sou Yahvé vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, a fim de que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão, e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia, e farei com que o céu sobre vós fique como se fosse de ferro, e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente, vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais seus frutos. Se vos opuserdes a mim, e não me quiserdes ouvir, agravarei estes castigos sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado, e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se apesar disso ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu pessoalmente me oporei a vós e os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ordenarei que povos adversários tragam sobre vós a espada que vinga a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós, e sereis subjugados pelo poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimento, a escassez será tão sentida que um só forno será suficiente para 10 donas de casa assarem o pão, e cada pessoa receberá uma porção racionada, e repartireis o pão a peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. E se apesar disso tudo, ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com todo furor, e por causa da vossa desobediência,
e demais pecados, eu mesmo mandarei sobre todos vós um castigo 7 vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhas. Destruirei os vossos altares idólatras, despedaçarei as vossas colunas de incenso e empilharei os vossos cadáveres sobre os seus ídolos mortos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários e não mais terei prazer em aceitar e sentir o aroma das vossas ofertas. Eu pessoalmente devastarei de tal maneira a terra em que habitas, que teus próprios inimigos que sobre essas terras vierem a morar ficarão assombrados. Quanto a vós, eu vos dispensarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Então a terra acalmará a ira do Eterno, durante todos os dias da sua devastação pelos anos sabáticos que ela não descansou, e enquanto estiverdes refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará os seus sábados. Todos os dias da sua assolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus durante vossa estada sobre ela. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados até mesmo pelo ruído de folhas secas caindo no chão, fugirão como se fosse diante da espada e cairão ainda que ninguém os esteja perseguindo. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da morte ao fio da espada, contudo, sem que ninguém esteja atentando contra as vossas vidas, e assim não conseguireis subsistir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos por causa das suas próprias malignidades e também por causa dos pecados dos seus pais. E confessarão então os seus pecados, bem como as iniquidades dos seus pais, malignidades cometidas por causa de sua infidelidade para comigo, e ainda mais por flagrante oposição à minha pessoa. E eu também serei contrário a eles e os conduzirei à terra dos seus adversários. Então seu coração incircunciso se humilhará e farão expiação por todos os seus pecados. Então lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e igualmente me recordarei da terra prometida. E a terra abandonada por eles cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus decretos. Contudo, não será apenas isto, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou Yahvé, seu Deus, o Senhor. Lembrar-me-ei, em benefício deles, da aliança firmada com seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São estes os estatutos, os decretos e as leis que Yahvé estabeleceu no monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés.